E começa a segunda temporada do Comunica Podcast. Eu sou a Vitória. E eu sou a Johanna. E antes de iniciarmos, vamos agradecer a coordenação dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo. E ao Márcio e ao Bruno também, que também cuidam da gravação e da edição do Comunica Podcast. E a nossa reitoria da universidade. E aqui a gente vai apresentar o Matheus, que ele é egresso do curso de Publicidade e Propaganda. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Repórter, analista de marketing e analista de pessoas e culturas. E responsável também pelo endomarketing de pessoas e culturas na cooperativa onde você trabalha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Seja bem-vindo. gente. Que isso, que responsabilidade de estar aqui nessa abertura da segunda temporada, né? Fico muito feliz pela disponibilidade também. E pra gente falar de uma coisa tão importante que é sobre comunicação interna e endomarketing, né? Então, contem comigo. E na minha época de publicidade, pode ter certeza que eu estaria aqui ajudando vocês também, porque eu adoro esses tipos de projetos. Bacana. Matheus, conta um pouquinho como que foi escolher publicidade e propaganda lá quando você saiu do ensino médio, quando você entrou no curso. Como que foi isso? Como que foi escolher o curso de publicidade e propaganda? Passa um filme na cabeça quando você faz esse tipo de pergunta, porque eu acho que a comunicação, ela é um dom, assim. A gente nasce com essa vontade de querer trabalhar em meios de comunicação. Eu sonhava ser apresentador de TV. Eu brincava de teatro quando era criança. Eu me imaginava apresentando um programa. Inclusive, eu tinha um programa imaginário que chamava Saúde Brasil. Nada a ver, né? Mas assim, era uma coisa que eu gostava de fazer com as minhas primas, enfim, na minha infância. Então, desde que eu cresci, eu sempre tive essa identificação por esse meio de comunicação. Eu sabia que eu queria ser comunicador, mas eu não sabia que frente trabalhar. Sim. E daí, quando você trabalha lá nos meados de 2013, você no seu ensino médio, seus colegas falando sobre medicina, falando sobre direito, você às vezes se sente um pouco perdido naquela época de que vertente você vai da comunicação, mas aí você começa a explorar e começa a perceber que tem muitas vertentes, e daí eu conheci publicidade e propaganda, né? E daí eu tive a sorte de conseguir uma bolsa 100% através do ProUni, e para mim isso foi mais um sinal de que de fato aquilo era um propósito na minha vida, e me tornei um aluno de publicidade aqui da Uniderp, e dou graças a Deus todos os dias por ter formado nessa profissão. Ai, que Bacana. bacana. Bom, começando a falar um pouquinho da sua trajetória, né? Depois de formado, você foi repórter e apresentador. Sim. Me conta como que foi isso, como foi sair, né, de publicidade e propaganda. Você contou também que foi aluno de jornalismo, mas acabou não finalizando. Mas como que foi ter esse contato, né? Tanto como apresentador, repórter. Eu acho que eu sempre tive claro na minha mente que eu queria ser um comunicador completo, né? Então, quando eu ingressei aqui no mundo da publicidade, eu me senti muito atraído também pelo mundo do jornalismo, porque são vertentes correlacionadas que a gente acaba conhecendo no dia a dia relacionado à comunicação. E daí, quando eu formei em publicidade, eu estava trabalhando em uma agência publicitária como designer gráfico, e eu sempre fui de pessoas. Sempre fui de querer conhecer a história, sempre fui de querer falar, trazer propósitos, pensar em ações. Mas eu estava trabalhando com designer gráfico, afinal era aquilo que eu tinha conseguido, tinha acabado de formar, então eu precisava de um emprego. Agarrou a oportunidade. Exato, porque a gente precisa agarrar as oportunidades, porque elas, de certa forma, tornam degraus para nós, de acordo com o nosso crescimento. E daí, quando eu finalizei publicidade, eu falei, eu preciso conhecer jornalismo. Preciso dar um jeito de saber o que eu quero na comunicação. E eu tava novo, tinha acabado de formar, ainda tinha a oportunidade de errar várias vezes. E ainda temos a oportunidade de errar, mas enfim, queria conhecer um pouco mais sobre a comunicação. E daí entrei em jornalismo e na primeira semana, como aluno de jornalismo, já consegui um estágio em um jornal digital aqui da cidade. E ali eu já tive várias experiências, então de acordar às 7 horas da manhã para poder ver casos de polícia, para poder ver atropelamentos, para acompanhar casos assim de homicídios. Que o jornalismo traz, né? Exato. Mas Correria. era interessante vivenciar essa paixão do jornalismo, né? De entender essa comunicação na prática. E isso me edificou como profissional que sou hoje, né? E através dali eu quis ter mais sonhos. Acho que a vida da gente é através de sonhos, principalmente na área da comunicação. O que eu sempre falo para todo mundo, principalmente meus colegas que são mais novos nessa área, é de que não desistam, procuram, tentem, desdobrem, vê as várias nuances que a publicidade e propaganda e o jornalismo oferece e tente fazer, porque vai ter muita coisa para ser feita. Em jornalismo eu também fiz reportagem para jornal impresso, eu tenho até hoje esse jornal impresso guardado em casa como uma relíquia. Guarda, né? Daqui a pouco você assim, dá um quadro assim, você fala, meu Deus, o que é isso? Eu falo, aqui, ó, senta aqui que eu vou contar a história pra você. Não, porque um dia eu vou contar essa história, quando eu tiver um pouco mais velho, eu vou Foi mostrar eu, meu nome ali, impresso. E foram práticas que me edificaram tanto, assim, como profissional,
E por conta dessa minha vontade de querer aprender um pouco mais sobre a comunicação, as oportunidades vêm aparecendo pra gente, elas surgem, né? E daí um dia, uma colega da própria faculdade perguntou se eu tinha interesse de ser repórter. Eu falei, claro. Né? Por que Agora, não? Por que não? falei, pode ser depois aqui da faculdade? Eu tô disponível. E daí eu entrei numa emissora muito pequena aqui da cidade, bem local mesmo, mas que foi uma escola pra mim, né? Era de um deputado famoso aqui da cidade, que tinha um público que assistia a ele, e que ele confiou no meu trabalho ali inicialmente. Então eu me tornei um repórter do programa dele. E com isso eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendi na prática a vivenciar um pouco do jornalismo. E fiz várias reportagens, fiz várias sonoras, né, como se dizem no mundo do jornalismo. Pensei vários dinamismos de câmeras. E surgiu a oportunidade de apresentar um programa ao vivo também, que para mim foi a maior escola, né? Então, quando esse deputado disse que não podia ir, perguntou se eu tinha capacidade de fazer, eu falei, agora. Acho que a vida do comunicador é o agora. É a gente erguer a cabeça, enfrentar esse desafio e vai. E vai. Vai, mesmo com medo. E fui. E apresentei esse programa, era para apresentar um dia, acabei apresentando 15 dias esse programa direto, e foi muito interessante ali. Até, eu nunca vou deixar de citar que meu primeiro programa ao vivo, a Raquel, que trabalha aqui, e a Sirlene, que são amigas que eu tenho, que se tornaram amigas a partir da Uniderp, estavam assistindo esse programa e postando no Instagram e mandando mensagem no WhatsApp, e eu ia responder. O surto da prof. Olha, a Raquel, caramba, mandou uma mensagem aqui do bairro dela, e eu só tendo que fingir notoriedade, mas eu me sentia tão empolgado de ter pessoas ali assistindo, sabe? Familiares de outras cidades e torcendo por isso. E eu vivenciei na prática um programa ao vivo. E aquilo pra mim foi a maior escola. Ok que não foi flores, né? Essa emissora não pagou meu salário. Fiquei 4 meses lá e recebi R$50. Nossa! E foi por isso uma das questões que eu precisei trancar meu curso de jornalismo, porque a gente precisa de dinheiro pra pagar mensalidade da faculdade, pra pagar uma gasolina, um ônibus, enfim. Mas eu nunca desisti. Você fazia links lá também antes de ser apresentador? Fazia links, eu fiz de tudo. E assim... De tudo um pouco. Como eu era novo, muito... Ainda eu sou novo, eu tenho 28 anos hoje, mas como eu era mais novo ainda, eu queria tentar. Eu acho que se desse errado, eu ia passar talvez um mico. A internet não era tão... Não tinha tanto memes assim na época. Ainda tá... Mas eu queria tentar. Eu queria descobrir, de fato, o que me atraía ali naquele mundo do jornalismo, até mesmo da publicidade, nuances, né? Entrar em várias... Exato. Eu já sabia que eu não era muito design gráfico. Sabia fazer, construir identidade entendo. visuais. Eu te entendo, né? completamente. Então, o que eu falo pra todo mundo, não precisa entrar na publicidade achando que vai ser somente design gráfico, que é muito além, é estratégia, amplo, né? é muito amplo. Mas ali no jornalismo eu fui me identificando, fui me conhecendo, e daí eu fiz de tudo. Fui repórter, apresentador, fui editor, fui roteirista, tudo que você pensar, eu queria tentar, para de fato me sentir um comunicador completo. E embora não tenha sido algo tão positivo assim naquele momento em questões financeiras, porque sim, me trouxe problemas financeiros na época, mais uma vez eu trago a palavra de me edificou como profissional, porque a bagagem de tudo aquilo que eu aprendi foi pro meu LinkedIn, foi pro meu currículo, foi para próximas oportunidades, Portfólio, né? Portfólio, então, enfim, até hoje eu carrego comigo alguns vídeos que eu gravei naquela época, apresentei um programa ao vivo, isso é tão difícil no meio da comunicação, e eu tenho isso no portfólio, então isso de fato foi bem interessante. E daí quando eu me vi perdido ali, somente com dívidas e um sonho, a dívidas por conta de um emprego que eu não tinha recebido, e um sonho de se tornar um comunicador, mesmo assim eu não desisti. Acho que é muito mais fácil às vezes a gente tentar procurar o mais óbvio, mas se você tem oportunidade e possibilidade de tentar aquilo que você sonha, vai atrás daquilo, mesmo que vai dar um monte de problema. E eu falei, não vou desistir, eu vou ainda focar nesse mundo da publicidade, eu vou formar, vou usar a minha profissão que eu já era formada ao meu favor, e vou descobrir aquilo que eu me encaixe. E daí as coisas acontecem, né? Acho que quando você tá aberto para oportunidades, as oportunidades acabam chegando, né? E daí, eu lembro que um dia, no meio de um emaranhado de ligações, de cobranças no meu celular, um número específico me chamou muita atenção, e eu atendi, e era convidando para um processo seletivo. Né? E aí eu fui para esse processo seletivo, eu só anotei o endereço e fui. Não sabia para que vaga, não sabia para nada. Experiência. Mas falei, preciso ir, né? Vamos ver o que é isso. E quando eu cheguei, era na Unimed Campo Grande, para endomarketing. Né? Então, eu lembro que eu achei que era um processo seletivo simples, cheguei, tinha uma sala gigante, cheia de pessoas para fazer esse processo seletivo, mas eu falei, embora eu seja novo e não tenha tanta experiência, eu vou conseguir essa vaga. Você entrou em pânico? Não.
Acho que o Às vezes pânico... dá nervoso, né? Você vai pra um processo seletivo, tá, eu sei fazer isso, aquilo, tudo bem. Mas você chega e você fala, meu Deus do céu, será que eu sei fazer mesmo? A gente sempre vai se perguntar isso, mas quer um conselho? Finjam que sabe. Finja. Ali na frente de todo mundo, eu super sei. Pô, que isso? Entra em pânico depois que você entrar no seu carro e vai sozinho. Isso aconteceu comigo, confesso. Mas ali eu falei, não, eu vou conseguir essa vaga é minha. E eu acho que tudo aquilo que a gente joga pro universo é muito engraçado. É uma palavra ele tão volta. clichê, mas acontece. Uhum. E daí eu participei de um processo seletivo demorado, longo. Foram 3 meses desse processo seletivo com um monte de gente. E eu falei, eu vou conseguir, eu vou trabalhar com endomarketing. Nem sabia o que era endomarketing, tinha passado por uma frente na faculdade. Tinha achado interessante, mas não sabia na prática o que era aquilo. E daí veio a grata surpresa de ser contratado na Unimed Campo Grande para trabalhar com endomarketing. E daí, um menino novo, recém-formado, entrar numa empresa grande, com 1.000 colaboradores na época, totalmente diferente, com 2 prédios De renome, né? diferentes, né? Eu achei que eu ia entrar ali numa função de auxiliar mesmo, não, eu entrei com a função de ser o responsável daquilo. Matheus, você entrou aqui, você é novo, né? Você é gente boa, você é criativo, então, nós não temos, a gente precisa fazer. Eu falei, ixi, vou conseguir, não sei como, mas vou fazer. Não, abraçou, Abracei, foi, acabou. E usei tudo aquilo que eu aprendi durante a minha bagagem de estagiário aqui na Uniderp, que me contribuiu muito para minha jornada profissional, tudo aquilo que eu fiz aqui. Ser apresentador do Zeppelin, participar da rádio, ser garoto do tempo da rádio aqui, que eu amava. Falava do tempo, da previsão do tempo na rádio, achava o máximo. Campo Grande. É, Sol. A temperatura de hoje é 27 graus. Não achava vai isso chover. incrível. Tudo isso, Sol não vai chover. tudo isso que eu aprendi em todos os meus estágios, nas emissoras que passei, isso me contribuiu como um profissional e eu levei isso para endomarketing. Porque endomarketing se fala de engajamento, se fala de propósito, se fala de humanização. Sim. Se fala de comunicar com pessoas internas. E o que é mais do que comunicação dentro dessa área, né? E eu entrei dentro da área do RH, a gestão de pessoas, hoje pessoas e cultura. Isso me trouxe ainda mais abriu minha mente. Peraí, então eu sou publicitário formado, estou trabalhando dentro do RH, não é só psicólogo que trabalha dentro do RH, não, precisa também de comunicação dentro do RH, precisa também de pessoas voltadas à área da comunicação para ter elos com colaboradores, para ter elos com recrutamentos, com marca empregadora, com endomarketing, com marketing em si. A comunicação ela não é só externa, ela começa interna, né? Na verdade, ela tem que começar interna, né? Como é que você fala da sua empresa, como é que você engaja as pessoas da sua empresa, se você não... Os próprios colaboradores, Exato, né? o colaborador ele tem que ser seu defensor, E é a tem que mesma ser seu comunicação promotor. para todo mundo, né? Tem que ser o que é entendido aqui, tem que ser entendido ali. Exato, e hoje, se você pegar grandes empresas, assim, que tem notoriedade em questões de marca empregadora e também de consumo, ela trabalha muito bem seu público interno. Então, vamos pegar a Coca-Cola, por exemplo. Antes de fazer um lançamento de um produto, esse lançamento é feito internamente com os colaboradores. Eles pegam feedbacks do seu público, e não só eles, é só um exemplo, mas Sim. as pessoas entenderam a necessidade desse público interno vestir a camisa e ser defensor daquela marca. E isso é comunicação, isso é publicidade. A gente trabalha consumo, a gente trabalha engajamento. Então, eu sempre vou falar e sempre vou ser defensor que a área de comunicação, ela é ampla. Você pode trabalhar em diversos segmentos. Você pode trabalhar com agro, você pode trabalhar com imóveis, você pode trabalhar com Tudo. pessoas. Muito grande. Muito Você grande. pode trabalhar com emissoras. Só defina o seu propósito, o seu foco e aquilo que você E quer. a mensagem que você quer passar. Que você vai conseguir. E daí, esse tem sido a minha trajetória, né? Eu me vejo hoje aqui com vocês, participando desse projeto. Há 10 anos, aliás, há 11 anos eu estava entrando na Uniderp como calouro, né? E tantas coisas se passaram durante esses 10 anos e tantas coisas ainda vai acontecer porque a comunicação, ela se movimenta Ela cresce constantemente. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né? A pandemia veio e trouxe isso pra gente, a necessidade da gente se reinventar com as pessoas, mas a mensagem que fica dentro da comunicação interna, dentro do endomarketing, dentro da publicidade e do jornalismo é a humanização, né? Trabalhar para pessoas, entender o que elas querem e não focar somente naquele estímulo que é muito simples e rápido, mas focar naquilo que de fato vai tocar o coração das pessoas. Para pessoas com pessoas, né? Isso. Entrando nessa parte de jornalismo que você comentou, qual foi o momento mais marcante dentro da área do jornalismo para você? Vixe, acho que foram tantos, mas acho que ver
ver uma reportagem sendo reconhecida e tendo uma notoriedade por alguma coisa positiva. Na época a gente falou sobre radar e surtiu um efeito positivo. Isso pra mim foi sensacional, porque eu falei, cara, como que tem voz, né? Como que a gente representa uma população com aquilo que a gente traz, aquilo que a gente informa. E por isso vem aí a responsabilidade que a gente tem que ter com a comunicação, porque a gente mexe muito na mente das pessoas e também nas oportunidades delas. E também a parceria das pessoas, sabe? Eu nunca vou esquecer meus familiares, os meus amigos me incentivando, sabe? Parecia tão pequeno, parecia Isso tão é importante. difícil, mas cada pequena conquista foi celebrada com tanta gente, sabe? E isso traz pra gente uma sensação de que a gente tá no caminho certo. E caminho certo, gente, não é reto. Caminho tem certo curva. tem curva, tem Muita curva. tem buraco, tem mais buraco que Campo Grande, aliás. Mas ele é um caminho, né? E eu aprendi muito isso com a profissão. Ah, que bacana. Matheus, você falou, né, que trabalhou com endomarketing, que trabalha com endomarketing, no caso, né? Na sua opinião, qual é o segredo dessa comunicação interna? Uma comunicação interna eficaz. Hoje, você trabalhando, né, há tanto tempo com a comunicação interna, o que você tem a dizer sobre o que faz ela ser uma comunicação eficaz? Sabe que é um desafio essa pergunta, a gente pensar assim na nuance, esmiuçar sobre isso, mas eu acho que existe duas vertentes iniciais, né? A comunicação interna, ela está muito voltada à gestão dos canais, a como eu vou comunicar o que a empresa estrategicamente quer trazer para os seus colaboradores e comunicados, e-mails, e-mail marketing, enfim, é a parte ferramentosa, mas muito essencial para a empresa, porque se nós dependemos da comunicação, a empresa necessita ter uma comunicação muito bem assertiva com seu público interno. E daí entra o endomarketing, que foca nas ações de engajamento, de pertencimento, da pessoa tornar aquela empresa parte do seu sobrenome. Sabe? A gente percebe que está dando certo. A mesma camiseta da empresa. A gente percebe que está dando certo quando a pessoa usa o nome da empresa como sobrenome, quando você sente que ela se sente parte daquela cultura. E daí eu posso dizer que eu vivenciei 2 momentos no endomarketing, né? O endomarketing antes da pandemia, no qual a gente focava muito em datas sazonais, e vamos comemorar o Dia das Mães, vamos dar um presente aqui para os pais, vamos fazer uma ação aqui de entrega de brinde para X data importante. E daí veio a pandemia. A pandemia mexeu com toda a estrutura familiar, pessoal das pessoas, né? E daí a pandemia trouxe que muitas vezes não é brinde, é engajamento, é humanização, é entender a necessidade das pessoas. As pessoas elencaram prioridades, então muitas pessoas deixaram de ter como prioridade o emprego, deixaram de ter prioridade e focam mais em você, na sua família. Então, aí entra o papel do endomarketing também, de entender o que é a necessidade daquela pessoa. Primeiro, trabalhar completamente ligado à cultura daquela empresa. Não tem como fazer um endomarketing efetivo se você não entende a cultura daquela empresa. E o que é cultura? É a dirigência daquela empresa, como que funciona, é o jeitão daquela empresa, sabe? É os primeiros colaboradores, como que fizeram, como que cresceu aquela empresa, é como ela comunica com o externo, é como ela funciona no interno. Então, quando você entende essa cultura, você começa a pensar nessas ações de endomarketing, sabe? E daí você consegue ter um efeito positivo, né? Então, o efeito positivo, de fato, é você perceber que as pessoas estão engajadas nos momentos bons e ruins. É você perceber que você entende a necessidade daquele colaborador de trazer uma notoriedade para ele. É eu perceber que a minha organização está com mais de 60% de público feminino e eu trabalhar com aquilo. É eu engajar a liderança feminina, é eu trazer pautas sobre isso, é eu evidenciar isso em comunicação interna, é eu entender a necessidade, talvez, do espaço físico da empresa. Eu perceber que talvez não tenha algo que possa ajudar os colaboradores PCDs, e eu entender sim que isso é uma ação de endomarketing, porque engajamento é pertencimento, eu quero que aquela pessoa se sinta parte daquela empresa. Acolhida, né? Acolhida. E isso, gente, isso é engajamento. Então é muito além da entrega simbólica de um brinde do Dia das Mães. É eu falar sobre como aquela mãe desdobra o seu dia a dia entre ser mãe e ser profissional, e falar pra ela, tá tudo bem você tirar sua licença maternidade tranquila, você não vai ser demitida. Isso é respaldado por lei, você precisa desse momento. E engajar ela e apoiá-la durante seu período de gravidez e fazer um bom reconhecimento quando ela volta, sabe? É reconhecer esses momentos. Isso é endomarketing hoje.
Porque a pandemia trouxe para nós que o que a gente precisa é aquilo que é humano. A gente não quer mais só o que é palpável de brinde. A gente quer que as pessoas falam, vale a pena ficar aqui 8 horas Seja mais por dia. humanizado, né? Seja mais Sabe? humanizado. Vale a pena eu trabalhar em regime X. Gosto de estar aqui. Gosto Você de sente estar prazer de aqui. estar da empresa, se sente parte da empresa. Isso. É um fundamental. É um fundamento. Já aconteceu de amigos, até eu mesmo. Por mais que você goste da empresa, ambiente, o serviço ou o produto que você faz dentro da empresa, só que você não é valorizado. Você é lembrado numa data comemorativa, numa Páscoa. Você recebe um ovo de Páscoa, mas não é isso que você... Não é Não ovo. é o ovo de Páscoa que você quer. Você quer outra coisa da Exato. empresa. Que você quer pertencer à empresa, assim. É claro, a Quero gente... ter voz. A gente sabe? vê muito isso de família. A gente vê equipes, às vezes, que, cara, se juntam, faz... Como você falou, olha, tirou licença maternidade, ela voltou, a equipe inteira faz boas-vindas pra ela. Isso Celebra. faz a diferença pro colaborador. Ele entende que ele é importante, que ele passou um tempo afastado, mas ele é importante, ele voltou agora. Eu acho que isso faz parte, faz toda a parte desde do processo que a pessoa entrou dentro da empresa, ela sentiu, cara, essa empresa aqui tem toda uma estrutura, tem uma cultura Exato. que a gente faz. Então, o endomarketing é sensacional isso. É sensacional. Fazer todo esse processo, E precisa entender também a estratégia daquela empresa. Para que rumo a empresa quer ir. né? Porque se a empresa tem um rumo X, você tem que engajar o seu público interno para vestir aquela camisa e seguir para aquele rumo Sim. também. E digo mais, estar próximo dos líderes também. O endomarketing, uma comunicação interna, o endomarketing, que frisando novamente, são vertentes diferentes, mas que necessitam trabalhar juntas, que precisam ter um agrupamento ali, digamos, ter uma sinergia entre as Precisa áreas. entender o passo a passo dentro da empresa também. Precisa, né? Hoje eu tenho a grata sorte de trabalhar, a comunicação interna é uma amiga pessoal que trabalha comigo, então eu tenho essa grata sorte de tê-la ali comigo, porque é um trabalho próximo. Eu preciso estar ligado também com os líderes, porque os líderes hoje, eles se tornam avalanches. Às vezes eles protegem a equipe das comunicações, às vezes eles protegem da equipe de um problema, de uma Sim, organização, que às vezes é melhor você ser claro, sabe? E trazer, olha, estamos X problema, vamos vestir a camisa e resolver isso daqui? Então, ser próximo dos líderes, ensinar a ele a jornada do colaborador que começa no processo seletivo a um desligamento, sabe? Sim, sim. E principalmente, fazer com que a pessoa tenha voz. É isso que o mundo quer, ter voz, né? Que a pessoa seja isso. escutada. Aham. Eu queria saber também se cada caso é um caso ou se vocês seguem um padrão. Eu acho que todas as profissões, elas necessitam de uma base, relacionada a um tipo de padrão. Então, vou pensar numa ação de endomarketing, precisa sim de um roteiro, precisa sim de um planejamento. Eu preciso pensar como eu vou comunicar aquela ação, então eu preciso sentar com a comunicação interna e criar uma régua de comunicação para aquilo ser divulgado. Eu preciso pensar num planejamento de datas, de viabilidades, de pessoas. Quero fazer uma campanha interna, então tem todo um processo de backstage para ser feito. Então, eu acho que isso entra dentro do padrão. Mas é um pouco... Depende muito do momento também das coisas, né? Então, a gente trabalha muito com a espontaneidade do momento, a espontaneidade do público, a espontaneidade da cultura daquela organização e também da necessidade, né? Então, acaba sendo um trabalho em conjunto. Você já, a Thaisa mencionou, mas já teve em algum momento, né, tipo, que você teve algum funcionário que ele não engajou, ou uma equipe, em algum momento, assim, você falou, caramba, eu vou ter que, sei lá, vou escalar a parede pra desdobrar isso aqui, porque não tá dando certo. O que eu tô fazendo não tá dando certo, eu preciso me reinventar aqui. Já teve em algum momento? Você falou, esse funcionário aqui, eu falei, não, calma, eu vou te conquistar. É boa essa pergunta, porque... desmistifica uma ideia que todo mundo tem, que tudo precisa ser 100%. Nada é 100%, gente. Nada. E o que é 100%, duvide, tem alguma coisa Nada aí. Algo de errado não está certo. Então, o engajamento, a gente trabalha para ter boas métricas e bons indicadores, mas não significa que eu vou ter 100% do público ativo e engajado, sabe? A gente trabalha para conseguir o máximo possível, mas isso acontece. E aí vem a questão de você engajar um líder, de você se engajar e de você promover ações como essa. Porque chega em um momento que talvez aquele colaborador não faz parte daquela cultura. E tá tudo bem. Às vezes ele se encaixa em outro formato de empresa, em outro formato de reconhecimento. E é importante você tentar,
o máximo possível, e a pessoa também tentar e se encaixar. Eu falo isso até, às vezes, no curso de comunicação. Quantas pessoas desistem do curso porque não se identificam com aquilo e se identificam com outro tipo de profissão? Acho que tudo é muito esporádico, né? Mas, claro que a gente chateia. Então, quando você faz uma ação com todo o entusiasmo possível, você fala, cara... arrebentei. Nossa, essa daqui, ó, é essa aqui que vai... Você fala, calma, vai chegar onde eu quero. Essa aqui vai me garantir uma palestra lá em São Paulo. E às vezes você não tem aquele retorno. Mas aí eu vou levar aquilo como uma maneira negativa? Não, eu vou entender o porquê que aquilo não teve um retorno positivo dentro daquela minha empresa. Por isso que é importante sempre a gente se respaldar com pesquisas de satisfação, com indicadores, com voz das pessoas. Porque através dessas pesquisas e a gente escutar o nosso público interno, a gente consegue entender o que pode melhorar, né? E aí a gente melhora. A comunicação é um constante processo de melhoria. Daí eu posso trazer isso quando eu entrei na Unimed. Tem uma Unimed super novo, tinha hospital, assistência, tinha sede administrativa, 2 prédios em endereços diferentes e com situações de engajamentos diferentes. Era um hospital que falava que não era esquecido e uma sede que já estava cansada de ter ação. Então era um meio termo completamente equivocado. E o que eu fiz? Eu falei, eu preciso conhecer esse público. Então, eu ficava um tempo na sede e conhecia os setores e conhecia as pessoas. Escutar, gente. Escutar traz dinamismo para a nossa comunicação. Escutava, fui pro hospital, eu só não fazia cirurgia porque eu não tinha bisturi dentro da mochila, senão eu tava lá junto com o médico, ajudando ele num processo cirúrgico. Eu queria escutar, queria ouvir, queria entender qual que era a dor. Aprender de tudo. Porque é na dor que a gente aprende muito, a gente colhe muito insumos para poder fazer melhorias. E muitas vezes, um feedback negativo, ele é edificante para nós. Então, pega aquilo como um processo de melhoria e faça melhor na próxima vez, e vai ser sempre um constante processo de melhoria, mas vai surtir um efeito positivo. Você cita bastante a Unimed. Tem alguma outra empresa, por exemplo, no qual você já esteve, que fez esse processo também? Que você viu essa diferença toda no qual você viu? Eu sou apaixonado pela empresa que eu trabalho atualmente, que é o Sicredi. Eu sempre quis estar ali, né? E é uma empresa também que hoje, em nível de GPTW, se tornou a melhor empresa para trabalhar em primeiro lugar. E, assim, não é nem puxando sardinha na empresa que eu trabalho, mas é porque, de fato, você percebe que são pessoas que vestem a camisa, que se sentem do Sicredi, e que não é que fica mais fácil, o desafio fica maior. Você engajar pessoas engajadas. Você consegue enxergar isso também, né? Então, a Unimed eu cito muito porque foi no meu início cru. Marcou. Um menino que tinha acabado de sair do sonho do jornalismo, que entrou na possibilidade de trabalhar no endomarketing. No endomarketing, que eu não sabia o que fazer, mas eu aprendi junto com pessoas incríveis que carrego na minha vida. Inclusive, cito aqui também a Patrícia, que se tornou minha amiga e era minha supervisora na época. Ela que acreditou em mim, ela falou, Matheus, eu vi você, um menino ali, que falou, meu Deus, eu tenho que ensinar muito ele, mas ele vai dar conta. E ela me ensinou, e ter gratidão pelas pessoas que passam na nossa vida também é muito importante. E na Unimed, eu vivenciei a pandemia, sabe? Eu vivenciei a pandemia dentro do hospital. Eu estava ali quando foi anunciado o primeiro caso de Covid dentro da Unimed. E eu fiquei um mês sem saber o que fazer. Eu sentei com a minha supervisão e com os meus colegas de profissão e falei, vou ajudar. No marketing também, gente, ser comunicador também é isso. Eu peguei currículos de técnicos de enfermagem e ligava para chamar para processos seletivos. E colhia feedbacks deles sobre isso. Eu aprendi sobre como usar máscara, como utilizar álcool em gel e como limpar as suas dependências para poder passar de setor em setor e explicar aos colaboradores, porque o formato que funcionava naquele momento não era o digital, era o pessoal, era o cara a cara. E aí você se reergue, você aprende. E isso me trouxe muitos insumos para a atualidade. Então, com o Sicredi eu aprendo diariamente, né? Hoje eu assumo a responsabilidade de estar no time de pessoas e cultura, de trabalhar com o endomarketing, à frente de endomarketing, voltada à cultura e engajamento. E sempre vem oportunidades também voltadas à comunicação. Recentemente, a equipe de marketing me convidou para fazer a websérie Trajetos e Histórias, que, cara, é tudo que eu sonho. Falei, caramba. Eu amo gravar, amo fazer vídeos, e daí a gente trouxe clientes associados para entrar nessa caminhonete e contar histórias.
Que mais comunicação é isso, né? E trouxe colaboradores para inspirar e trazer histórias. E isso só me traz a certeza de que a comunicação é ampla e de que eu tô no caminho certo, sabe? Que é onde E você é quer isso. estar, né? Todo momento. Exato. E é só o início, se Deus quiser. Você vai perguntar? Pode perguntar. Eu não vou perguntar. Ó, deixa eu te perguntar. Tem algo que você gostaria de ter escutado no início da carreira? De chegar pra você e falar, olha, poderiam ter me falado isso. Matheus, guarda um dinheiro que você vai passar um perrengue. Ai, Deus, socorro. Passar um pequeno perrengue, um tempinho. O que eu queria ter escutado? Chegar um momento assim que eu Eu, pensava, é isso que eu devia ter escutado. na minha escola, no ensino médio, no 3º ano, quando começam aquelas, qual vai ser a sua profissão? Um por um. Você direito, eu vou fazer não sei o que lá, você professor, você isso e aquilo. Chegou a minha vez. Vai ser o quê, Vou fazer Matheus? jornalismo. Meu Deus. Eu escutei, meu Deus, vai morrer pobre. E não sei o quê. Então eu escutei muitas críticas, né? Muitas críticas relacionadas à comunicação. E quer saber, pra mim essas críticas foram construtivas, porque me impulsionou, sabe? A mostrar, provar pra mim, não pra ninguém, provar pra mim mesmo que eu era capaz, né? E que a profissão ela é muito além do conceito, do tipo da metodologia, ela é aquilo que a gente quer atrás. Não adianta nada você se formar em X curso que tem uma notoriedade muito grande se você não for proativo, né? Então, acho que o que eu gostaria de escutar quando eu era mais novo é tipo assim, Matheus, não desiste não que você tá no caminho certo. Vai mesmo, vai passar muito perrengue, mas você vai aprender tanto. E daqui 10 anos você ainda vai conversar com pessoas especiais para falar sobre essa trajetória. E se eu tivesse escutado isso, eu acho que eu estaria além, né? E é isso. Nossa, muito legal. Muito legal. É importante, né? Igual você disse, Importante. pessoas que motivam. Carreguem na vida de vocês sempre pessoas que motivam, sabe? Que tragam verdades, que às vezes motivar também é ser honesto, Sim. é trazer palavras duras, mas que acredita no seu sonho, sabe? Que incentiva o seu sonho. E tenha sonho, gente. Eu sempre vou falar a palavra sonho com qualquer pessoa que eu for conversar, porque o sonho pra mim é um combustível. Então, descubra qual é esse seu combustível dentro da profissão, sabe? E principalmente, não existe mais aquilo do Matheus profissão e o Matheus pessoa. A gente é um só. É importante a gente saber dividir o nosso emprego, Sim. não levar as cargas do dia estressante, não fazer com que aquilo se torne algo... O workaholic é bonito de se falar, mas tem que ter cuidado com essa palavra também. Separar, mas não literalmente, Exato, né? Cuidado com o literal das coisas. Mas a gente é um só no final do dia, né? A gente dorme pensando em uma demanda que tem que ser entregue, a gente dorme pensando naquilo que a gente quer ser. Então, escolha isso pra você. E não tenha medo de qual profissão que seja. Só vá, faça o seu melhor, sabe? Vista aquela camisa. Eu vestia a camisa da Unimed, eu era a Unimed e amava aquilo ali, saí amando aquilo ali. Fui pra outra oportunidade, amei aquilo ali, vim pro Sicredi, que era meu sonho, e amo aquilo ali, e ame o que você faz, que com certeza vai ter um efeito positivo isso. Vestir, entender e complementar, né? Exato. E escuta a gente, escuta as pessoas, sabe? Comunicação não se faz sozinho. Não adianta você querer trabalhar em uma agência de publicidade, você querer trabalhar em uma redação de jornal, ou até mesmo você querer abrir uma empresa. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de gente. A comunicação é uma vertente gigantesca. Precisa de um redator, precisa de alguém que manja com câmera, precisa de alguém que manja com público, que entenda de público, né? Que possa ser esse atendimento. Sim. Precisa de pessoas. E principalmente precisa de cliente, que é pessoas. Né? Então... Não tem essa sensação de que você tem que ser sozinho. Por que não? A comunicação ela foi feita para 2, o mínimo. Ela precisa do ir e vir. Né? Então, entenda isso, que é uma profissão que depende de pessoas, por isso escuta as pessoas, priorize processos humanizados e siga adiante. Que legal. Bem legal. É. Bom, Matheus, a gente agradece muito você ter vindo aqui hoje, ter você aqui, né, um egresso, a gente vê que, bom, tá dando certo, né, tá dando certo. A gente fica feliz em ver o seu engajamento aí também, tanto no LinkedIn quanto também lá nas redes sociais, então é bem bacana ver você crescendo legal. e a gente quer crescer junto ainda mais. Que isso, eu acho que
me coloco à disposição sempre que for preciso. Eu sou fã da Uniderp. Aproveitem esse momento de estarem aqui nessa universidade que traz oportunidades como essa da gente testar na prática, sabe? Porque isso que vocês estão fazendo conta sim pro LinkedIn de vocês, tá? Isso conta muito. Aquele certificado de horas, hein? Então, eu sou sempre vou ser defensor disso, sempre vou ser defensor do time de comunicação aqui dessa universidade. E estudem, procurem, entendam o que vocês querem. O mundo tá muito... É estímulo para todo lado. É automação, é chat GPT. Ok, use isso a favor, sabe? O que eu posso utilizar isso a meu favor para que eu tenha um processo mais humanizado ali? As empresas estão cada vez mais comprando e contratando ideias. Isso um chat GPT não vai conseguir trazer de uma maneira orgânica e genial. Ele vai trazer o prompt ali, correto. Então foquem nisso, sabe? Utilizem isso a favor de vocês e incentive pessoas, criam networkings. E o network, ele começa de uma amizade, ele não é somente algo relacional com alguma intenção. Crie esses networks na vida de vocês, que eu tenho certeza também que daqui a 10 anos vocês estarão fazendo outro podcast, ou quem sabe o tipo de comunicação ideal da época. Recebo. Eu acho que em 10 anos as coisas ainda vão mudar bastante. Sim. Só pra finalizar rapidinho, se sua vida fosse um comercial de TV, qual que seria o seu slogan? Jesus, eu acho que esse é o Bombril mil e uma qualidade, sabe? De querer ser assim, tudo. Seu comercial. Eu acho que ia ser bem aquele cara do Bombril que quer fazer tudo, que quer entender tudo e que, olha, tô aqui, pau pra toda obra, tenho 1000 utilidades e vamos com tudo. E eu acho que qualquer comunicador tem 1002 utilidades, 1003, 1004. 1003. E acho que é basicamente isso. Obrigada. Eu que agradeço vocês, contem sempre comigo, tá? E sucesso com essa segunda temporada, né? E parabéns pela condução. Tenho certeza que isso vai trazer estímulos para muitas pessoas. Obrigada, Matheus. Bom, gente, então, finalizando o primeiro episódio da segunda temporada do Comunica Podcast. Matheus, novamente foi uma honra ter você aqui. Minha amiga Thaisa, foi uma honra ter você aqui comigo. Johanna. E fica aí, gente. Eu quero que vocês sigam a gente nas redes sociais, tá? Comunica Podcast. Ativa o sininho do YouTube. Episódio novo toda quarta-feira. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Comunica Podcast. Tchau, tchau.